Fala galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Grid Largada by Epic Game. E galera, no vídeo de hoje nós vamos falar de Rafa Câmara e a sorte de campeão que o brasileiro tem. Ele correu nesse final de semana, eu ia fazer um vídeo ontem sobre ele, infelizmente não deu tempo, mas hoje falaremos sobre. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe o seu like, se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o QR Code que aparece de vez em quando aqui no canto esquerdo da sua tela. E se quiser virar membro do nosso canal, é R$ 4,99. Tem vários benefícios, sorteios de miniatura todo mês, tem o Grid Fantasy, tem o Grid Manager, tem as corridas da Fórmula 3 para você assistir e tem o grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Então, sem mais enrolação, pessoal, bora pro vídeo. E apareceu o QR Code agora. Falar de Rafa Câmara não é fácil. Tem gente que acha que eu elogio ele demais, que eu coloco ele num patamar onde ele ainda não está. Da mesma forma, tem gente que acha que eu falo pouco bem do brasileiro, que eu deveria falar ainda melhor, que as críticas que eu realizo aqui no canal sobre o brasileiro não são, não digo infundadas, mas até exageradas em alguns momentos. Obviamente, eu tenho que respeitar essas opiniões, ainda mais quando elas vêm com respeito aqui no canal. Mas eu ainda acho, pessoal, eu ainda penso que as duas formas que eu tenho feito análise aqui do Rafa estão corretas. O brasileiro tem sido excepcional. Não é normal um piloto liderar várias sessões de treino, vários qualis, ter feito várias pole positions, como fez nesse ano, e ganhar várias corridas principais. Da mesma forma, eu não acho, digamos, normal ele ir tão mal numa sprint race. E isso é uma crítica fundada. Eu não estou dizendo que o brasileiro, por exemplo, ele não vai ter futuro no automobilismo por conta dessas corridas. É algo que ele tem a melhorar. Mas está aqui a surpresa para essas pessoas. Quase todos os pilotos, aliás, todos os pilotos da Fórmula 3 têm muito a melhorar ainda. Lembre-se, pessoal, a gente está falando de categoria de base. Nenhum piloto agora está pronto para a Fórmula 1. Nenhum deles está pronto agora para correr na maior categoria do automobilismo. E lembrando, tem muitos pilotos que na Fórmula 1 mesmo, no seu primeiro ano, ainda não estavam prontos. Então, o que dizer de um piloto que está na Fórmula 3? Para mim, Rafa é o mais preparado deles até o momento. Mas vamos falar desse final de semana, porque o Rafa sim não foi bem. Aliás, minto, de início ele foi muito bem, pessoal, porque ele largando na 7ª posição, sabendo que no qual ele poderia ter conseguido o segundo ou até a pole position, só que acabou sendo atrapalhado ali no treino. O brasileiro foi para cima dos adversários. Depois da corrida sprint no sábado, onde ele acabou indo mal, ele foi para cima dos adversários e conseguiu realizar várias ultrapassagens. Parecia que seria uma corrida histórica do brasileiro. Rafa foi galgando posições de 7º para 6º, 5º, 4º, 3º até chegar à 2ª posição. E quando ele chegou nesse momento, a equipe falou: Rafa, maneira, não dá para chegar agora no Tsulovy. Com isso, o Rafa foi inteligente. O que teria que ser feito nesse momento? Conservar pneus. E foi isso que ele tentou fazer. Para quem não se lembra, Rafa já teve esse tipo de problema em outras corridas. Numa delas, ele até assumiu o erro de não conservar os pneus, de atacar demais o adversário que estava à sua frente ou se defender, agora eu não lembro corretamente. E com isso disse que errou e eu acreditava que sim, aprendeu com aquele erro. Só que o que a gente viu nesse final de semana da Áustria foi novamente o desgaste dos pneus de Rafa Câmara. O piloto brasileiro começou a cair nas posições da corrida e terminou numa triste 6ª posição. Com esse resultado, pessoal, e a vitória de Tsulovy, o brasileiro ainda era líder, mas líder com apenas um ponto de vantagem, ou seja, toda aquela diferença que ele tinha para o segundo colocado tinha ido para o espaço, já tinha passado. E isso sim, pessoal, era muito preocupante. Nessa etapa final do campeonato, todo ponto importa. Só que aí vem o porquê desse título que eu coloquei no vídeo de hoje. Rafa Câmara e a sorte de campeão. Tudo isso porque Tsulovy, o vencedor da prova, acabou sendo desclassificado por uma irregularidade técnica em sua campus. Com isso, o brasileiro subiu para a 5ª posição e continua líder, com 24 pontos de vantagem para o segundo colocado, que agora é o Team Trumpets. Faltam 4 etapas para o final do campeonato e eu acho que o sinal vermelho ou amarelo não deve ser ligado
para o Rafa Câmara nesse momento? Galera, como eu falei no início do vídeo, todos os pilotos da Fórmula 3 têm algo a melhorar, têm algo a evoluir. Categoria de base é categoria de preparação para o piloto. Se o brasileiro teve um problema agora, é normal, pessoal. Inclusive no início do campeonato eu falei isso para vocês. Depois ele ter ótimos resultados, eu falei, galera, em algum momento o Rafa vai ter algum problema, ou vários problemas, ou alguns problemas. Isso é normal e vai acontecer. Não dava para esperar que ele fosse bem em todas as corridas. Ok, já tem algumas corridas que ele está tendo problema, mas nada disso significa que ele terá esses mesmos problemas nas próximas corridas. Claro, é algo que ele tem que observar junto com a Trinity, porque foi a segunda vez que aconteceu esse desgaste dos pneus, e nessa segunda vez eu não vi nenhuma declaração dele, não chegou nenhum release oficial da sua assessoria de imprensa. E na minha visão, isso tem acontecido de novo depois deles terem avisado o Rafa para economizar os pneus. Pode ser algum problema no carro, eles têm que trabalhar em cima e verificar qual é o problema, se é algo da dirigibilidade do Rafa ou se é algo realmente do carro, porque não foi só o Rafa com problema de desgaste do pneu ali na prova numa Trident. De toda forma, a confiança ainda está em alta. O Rafa é um ótimo piloto, talentoso, rápido e ainda é favorito ao título. Então, vamos ficar calmos, pessoal, e vamos deixar o garoto trabalhar. Mas digam aí pra mim, o que vocês acharam? Rafa Câmara tá com uma sorte de campeão realmente? E foi ele o causador do problema? Ele que exagerou ali no ataque aos pilotos? Ou é problema da Trident? Diga a sua opinião aí no chat, pessoal. Então, lembrando, se vocês quiserem apoiar os pilotos brasileiros da base, então venha com a gente. Se posicione você também no grid largado. Um grande abraço, pessoal, e até mais.